nossa experiência, da nossa vivência com Deus, esses versículos, principalmente o versículo 3 de Oséias 6, vai nos conduzir, vai nos dar a oportunidade de a gente conversar sobre essa necessidade, sobre esta realidade. Eu pedi para que abrissem Oséias 6, não é isso? Capítulo 6, vamos ler do primeiro ao terceiro, sendo que se faz necessário também ler o versículo anterior, que é capítulo 5, versículo 15. Então, se na sua Bíblia não tem esse versículo, né, que já começa no capítulo 6, faça essa gentileza. Então, vá ao capítulo 5, versículo 15. Isso é Deus falando, então, através do seu profeta, o profeta Oséias. Já vou ler, hein? Então, Oséias 5,15 e capítulo 6, de 1 a 3. Irei e voltarei ao meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. 20. E tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, Ele sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu vou parar aqui neste capítulo, apenas nessa primeira parte, tá bom, amados? Porque é exatamente isso aqui que eu quero destacar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta ele está fazendo uma declaração acerca das coisas e dos atos de Deus, junto com o seu povo e no meio do seu povo. E vem relatando as coisas que têm acontecido, até, desculpa a palavra, as calamidades que estavam acontecendo com o seu povo, no meio do seu povo. E ele aqui, nesse exato momento, ele está declarando isso, está dizendo, está denunciando a verdade, por que essas coisas estavam acontecendo. Então, Oséias, ele está agora no meio do povo, que está ali no norte de Israel, e ele está falando essas coisas, está declarando essas coisas, e qual é a proposta de Deus para o povo. O povo estava andando um tanto distraídos e desapercebidos, que estavam se distanciando de Deus. Não que eles não houvessem mais buscado a Deus, eles continuavam buscando a Deus. Eles continuavam cultuando a Deus. Eles continuavam prestando os seus cultos ao Senhor e os seus sacrifícios ao Senhor. Eles não deixaram. Sendo que em meio a essa postura, essa atitude deles, eles também estavam fazendo outras coisas que estavam desagradando a Deus. Estavam também tendo algumas condutas que não estavam sendo coerentes ou concernentes com a prática daquela pessoa que diz que teve a sua vida devota ao Senhor. Porque o primeiro mandamento que nós podemos encontrar é que, os 10 mandamentos ali, não vou nem dizer assim em ordem, mas dos mandamentos que nós encontramos ali é que nós temos que honrar o nome de Deus, não é isso? Nós temos que amar a Deus, não é isso? E então esses mandamentos que foram bem taxativos para o povo, que foram muito bem aplicados, eles não estavam dizendo que estavam deixando de amar, não estavam deixando de prestar cultos a Deus, mas juntamente com Deus também estavam adorando a outras imagens de outros deuses. Juntamente com Deus eles estavam buscando auxílio e ajuda de outras pessoas, até reis, e de outros favores que estavam assim distanciando a ação de Deus na vida deles. E o que está acontecendo é que aqui nesse momento, então, do primeiro capítulo até o 5, Deus vai usando o seu profeta e pede para que ele faça muitas coisas para começar a caracterizar qual era a conduta do povo. E agora chega aqui no 6 e ele começa a desabafar. Ele começa a declarar. E por que ele chega aqui nesse versículo 3 do capítulo 6? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se eles já conheciam a Deus, por que Deus dá essa ordem? Se eles já se diziam um povo judeu que tinha o conceito teocrático de vida, por que Deus está dizendo conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus? O que ficou faltando para aquele povo?
né? Qual foi o motivo e as razões de ele não só dizer que eles tinham que conhecer a Deus, mas que tinham que persistir e permanecer e continuar a conhecer a Deus. E a primeira pergunta que nós podemos fazer aqui em cima de pelo menos esse versículo 3 é: por que temos que conhecer a Deus? Por quê? O ser humano, às vezes, por causa do seu dia a dia, né, da sua vida, ele acaba esquecendo que ele tem uma vida e que essa vida não lhe pertence. Muitas pessoas ficam chocadas quando a gente fala isso, mas se nós fizermos um estudo da palavra de Deus, da formação do homem, da criação do homem, da criação do mundo, da criação de todas as coisas, nós vamos ver e perceber e entender que a vida que nós temos, ela foi nos dada por Deus. Então, por que eu tenho que conhecer a Deus? Porque a minha vida é dele. Porque a minha vida pertence a Ele. Porque foi Ele que me criou e que soprou em mim o fôlego de vida. Então, a minha existência, ela demanda uma necessidade de eu adorar esse Deus, porque ela não me pertence, essa vida não me pertence, ela não é minha. E a gente pensa justamente o contrário, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Há um equívoco aí nesse pensamento, porque não é. A própria palavra de Deus diz que a Deus não tem prazer na morte, mas toda a alma é sua, toda a vida lhe pertence. Então, se tudo pertence, se toda a alma, se toda a vida pertence a Ele, por que temos que servir a Deus? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o dono das nossas vidas. E também podemos até fazer uma outra pergunta: para que temos que servir a Deus? Uma outra pergunta, né? Ou para que temos que conhecer a Deus? Porque quem foi que nos criou? Deus. Então, se quando Deus nos cria, Ele nos dá da sua essência, não é isso? Ele nos dá da sua natureza, Ele nos dá da sua excelência, do seu caráter, de tudo que Ele é. Então, quando eu conheço a Deus, eu estou conhecendo a quem, na verdade? A mim mesmo. Não é assim? Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu estou sabendo quem sou eu. Por causa da sua essência. Porque quando você é uma cópia, posso dizer assim, você só vai saber quem você é quando você vai para o original. E o original é Deus. Ele é o ser criador de todas as coisas. Então, para que eu tenho que conhecer a Deus? Para saber quem sou eu. Para conhecer a minha natureza. Para conhecer as minhas condições humanas. E para que mais eu tenho que conhecer a Deus? Porque isso foi soprado em mim, cada um de nós, o fôlego de vida. E o que significa isso? Significa que eu tenho uma alma. E o que eu faço com essa alma? Você tem poder sobre essa alma? Não, não tem. Mas quem tem? Deus. Porque o corpo vai, perece, mas a alma não perece. Então, para que eu tenho que conhecer a Deus? Para poder saber qual é o destino da minha própria alma. E eu poder fazer com que ela seja resgatada para o Senhor. E é interessante essa questão do conhecer a Deus, porque conforme eu falei um pouquinho antes, estou lendo um livro que está falando de como conhecer a Deus, e ele faz uma colocação muito interessante. Ele fez uma colocação que até deixei anotado aqui, que esse conhecer a Deus não é uma questão intelectual. Ele declara isso, não é uma questão intelectual. Porque nós vamos ver na Bíblia que todas as vezes que se fala em conhecer a Deus, Deus não fala de intelectualidade, Ele fala de relacionamento. Sempre relacionamento. E isso frustra um pouco os nossos conceitos de hoje, porque nós estamos em busca cada vez mais de um conhecimento intelectual acerca de Deus. Tanto que existem inúmeros livros que falam de Deus, de teologias sistemáticas, e que a gente não contesta, a gente não está aqui avaliando, analisando essas questões. O que nós estamos dizendo é que, às vezes, esse propósito de se conhecer a Deus na nossa intelectualidade pode acabar nos afastando de Deus.
Um exemplo muito simples que o autor dá é que você que não conhece a Deus, que nunca ouviu falar de Deus, vamos colocar assim, pega um livro de uma teologia sistemática para ler, e que fala lá dos atributos de Deus, que fala lá das virtudes de Deus, e você vai lá e começa, quem é Deus, e começa a ler, de um autor que fez aquela teologia, montou aquela teologia, posso dizer assim. Aí depois você pega de um outro autor, que também vai falar, mas que acaba trazendo algumas divergências pequenas em relação àquele. E você pega um outro e dá bem, na verdade, toda essa gama de conhecimento, você acaba se confundindo mais do que se edificando. Isso que o autor coloca no livro dele. E eu cheguei a essa conclusão exatamente porque eu falei, eu concordo com ele. Porque quantos de nós aqui não recebemos um monte de informações acerca de Deus, dizendo que Deus não é assim, que Deus não gosta disso, que Deus não gosta daquilo, mas outros, não, Deus gosta, Deus aceita, Deus concorda. Essas divergências de pensamentos acerca de Deus, que são os conhecimentos intelectuais, elas acabam trazendo até um certo distanciamento de Deus, porque a gente busca Deus no seu intelecto, e quando bem da verdade, a proposta de Deus é o relacionamento, é a intimidade, é aquela vida em que você tem o prazer, posso dizer assim, de sentir Deus conduzindo a sua vida. E não saber que existe um Deus. Tanto que ele diz assim, todo mundo confunde conhecimento de Deus com conhecimento sobre Deus. É fácil de entender isso, não é? Porque eu posso ter o conhecimento de Pedro, ou de qualquer uma outra pessoa, da Bíblia ou fora da Bíblia, o relacionamento nosso. Mas como que eu conheço bem aquela pessoa? Quando eu faço a me relacionar com ela. Aí eu posso dizer, não tenho conhecimento sobre fulano, não tenho conhecimento de fulano. Tanto que se alguém chegar e falar para você daquela pessoa, ele vai dizer, poxa, fulano fez isso aqui assim comigo. Ele, duvido. Eu conheço ele muito bem. Eu sei que ele jamais faria isso. Então os meios de comunicação hoje estão passando muitas informações de conhecimento sobre Deus. E o que nós estamos precisando então é resgatar o conhecimento de Deus. E aqui no livro de Oséias é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus, ele precisou usar de um recurso, de uma estratégia, que muitos até hoje, nos dias de hoje, falam assim, não, Deus não é assim. Não, Deus não age dessa maneira. Não, Deus não faz isso. É interessante a gente falar essas coisas de Deus, né? Porque é uma responsabilidade quando a gente fala as coisas de Deus. E aqui Oséias vai evidenciar que não, Deus faz sim. Deus fez sim. E Deus mostra que realmente Ele que está fazendo. Ele não só aqui em Oséias, como também em Jeremias e em Isaías, Ele vai mostrar que Ele faz sim, é Ele que está fazendo. E a gente criou um conceito intelectual de Deus, de que Deus não faz determinadas coisas. E é interessante que ele começa aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 6. Ele convida, não é isso? Ele está convidando as pessoas, ó, vinde e tornemos para o Senhor. Por que ele faz esse convite? Porque as pessoas, cada um, estavam tendo o seu conceito de Deus, e tipo assim, se não você fizer isso aqui, eu sei que Deus não se importa. Ah, não, eu sei que Deus não se incomoda. E nós estamos vivendo uma gama de influências tão grandes acerca de Deus, que acabamos nos perdendo nesse caminho, nessa caminhada. É o quê? Porque Ele despedaçou, ou nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas é Ele que ligará. No 2, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aí só no texto que ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Oséias está declarando que as situações que aquele povo estava passando foi provocada por Deus. Os conflitos que eles estavam passando foi provocado por Deus. As feridas que foram abertas no corpo deles foi feita por Deus. E é interessante que ele está dizendo que o único que pode tirar é o próprio Deus. Porque foi ele que fez. Foi ele que determinou. Mas esse Deus é ruim? Não. Preste atenção na proposta do texto.
Ele está dizendo o seguinte: olha, o povo está andando de maneira tão desleixada, o povo está andando tão convicta de si mesmo, o povo está andando tão autossuficiente, que eu precisei parar, dar uma podada nesse povo. É tipo o que nós estamos vivendo agora, não é verdade? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de isolamento social, e que realmente as coisas estavam assim muito soltas, muito largadas, muito de qualquer jeito. E Deus precisou segurar todo mundo e falar assim: peraí, meu amigo, você está indo para onde? Deus precisou fazer isso. Eu posso considerar, não vou dizer que foi Deus que deu essa pandemia, mas eu posso dizer que ela está sendo um instrumento excelente para a gente parar e refletir que tipo de vida que nós estamos levando. Então, um momento extraordinário para isso, porque antes você tinha compromisso para tudo, antes você andava ocupado para tudo. Agora você não está mais ocupado. Agora você tem que assumir a sua realidade e a sua identidade como servo de Deus. Então, e muitas das vezes, a gente está caminhando, está andando, está fazendo, e está achando que está no nome do Senhor, o próprio Senhor está se olhando para você e perguntando: você vai parar quando? Porque a nossa questão é que estamos fazendo muitas coisas em nome de Deus, mas estamos esquecendo de perguntar para Deus se é para a gente fazer aquilo ali. Entenderam a diferença? Aqui Osés está fazendo essa proposta, ele está dizendo o seguinte: para, gente, eu tive que pôr uma enfermidade, eu tive que pôr uma assolação, eu tive que colocar uma destruição no meio do povo de vocês, com mortes, com acidentes, com feridas, eu tive que fazer isso para vocês pararem. Mas não é que eu estou com raiva de vocês e quero destruir. Não, é que eu precisava fazer que vocês parassem um pouco. Se continuassem do jeito que vocês estavam indo, seria muito pior. Então Deus precisou segurar aquele povo e permitir. Lá no versículo 15, do capítulo 5 que eu mencionei, o próprio Deus dizia: eu irei e voltarei ao meu lugar. Quer dizer, ele vai agir, vai fazer e depois ele vai se recolher. Até que reconheçam o quê? Até que eles se reconheçam o quê? Que eles são culpados. Vocês estão vendo o que ele está dizendo? É tipo assim: eu só estou fazendo isso por conta de vocês. Vocês é que são culpados. Não é que eu sou ruim, não. Não é que eu desejo mal de vocês, não. A atitude de vocês é que provocaram isso. Olha só, continua, até que reconheçam que são culpados e que façam o quê? Busquem a minha face. Estando, olha, ele não para. Estando eles ainda angustiados de madrugada, não é uma realidade, gente. Desculpa a minha sinceridade e franqueza. Quando é que as pessoas buscam a face de Deus? É no momento de dor, de luto, é no momento de enfermidade, é no momento de tristeza, é no momento de desespero, e conforme está o texto aqui, angustiado. Fora disso, busca? Dificilmente, irmão. Estamos vendo um período agora em que as pessoas estão muito bem à vontade para servir a Deus, andando com Deus conforme seu favorecimento, conforme as suas possibilidades. Ele nunca tem possibilidade de buscar o Senhor. E ainda assume aqui, está vendo? Até de madrugada eu vou me buscar. Aqui o texto está falando isso, porque o texto fala: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Por isso que está fazendo essa colocação aqui. E, quer dizer, então significa que você vai até deixar de dormir, você vai até deixar de fazer as coisas que você considera essencial para buscar a face dele. E o texto ele vai trazendo essa realidade, ele vai descrevendo tudo isso e vai falando com muita prioridade que a verdade é essa, o que está acontecendo, que nós estamos vivendo no momento agora, em que as nossas mensagens são muito intelectuais, não é isso? Elas enchem o nosso intelecto, mas o coração da gente como é que anda? Já é interessante, porque o coração da gente arde por causa da palavra de Deus. A gente fica preocupado com a palavra de Deus, no sentido de quando sai e acaba de ouvir a palavra, a gente se preocupa em querer mudar as nossas atitudes. Ou a gente ouve a palavra de Deus, acha linda, acha bonita, muito intelectual, encheu o nosso ego e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então estamos vivendo um período muito preocupante, O autor ele vem falando sobre isso, ele vem escrevendo isso, um autor, um teólogo atual, e nós estamos, sem perceber, nos distanciando de Deus. Muito longe de chegar a realmente conhecer quem é Deus ou quê. E tanto que as nossas mensagens, elas deixaram de ser aquelas mensagens confrontais, que confrontam,
que antigamente, né, a nossa base da pregação, alguns 30, 40 anos atrás, era o Evangelho de Mateus. Né, nós pregávamos em cima de Mateus, que Mateus era assim mais incisivo, né, mais determinado, né, falava assim, por isso que antigamente se falava assim, não, você é um pecador, você vai para o inferno. Aí depois a teologia foi mudando, e nós descobrimos a graça. E passamos a pregar sobre João, o Evangelho de João, de amor, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus que não castiga, um Deus que não repreende, um Deus que entende seus pecados, um Deus que entende seus erros. E nós estamos caminhando aí nessa. Agora nós estamos nas mensagens intelectuais, que satisfazem o nosso ego, né? Que enche as nossas convicções, reforçando ainda e mais as nossas próprias convicções, e deixamos de falar verdadeiramente da responsabilidade que nós temos que ter em conhecer a Deus. Porque a primeira proposta de Deus lá atrás com Moisés não foi anulada. Qual era a primeira proposta de Deus? Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, temei e tremei diante de mim. A primeira proposta não foi negada, não foi anulada em Cristo. Cristo veio para nos salvar, nos resgatar, mas por um ato de bondade e misericórdia da parte de Deus, e até de justiça dele. Mas isso anula a justiça de Deus para a nossa vida? Não, irmãos, com certeza não. Porque Deus continua sendo o mesmo. Se nós dizemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então os seus conceitos, os seus preceitos permanecem os mesmos. Tanto que nós vivemos na busca e na expectativa de uma vida eterna, porque nós confiamos na palavra de Deus. Mas existe só a vida eterna ou existe o juízo eterno? Não é verdade? E como que nós vamos analisar e avaliar os parâmetros que nós estamos andando, né? Se estamos apenas servindo a um Deus sem uma intimidade, né? Se estamos servindo a Deus sem um compromisso de buscar a face de Deus e questionar, Senhor, estou certo? Estou errado? Realmente é isso que o Senhor quer? Eu estou fazendo o que é correto? Porque quantos estamos fazendo, andando, caminhando e esquecendo desse detalhe? Então nós estamos vivendo um problema em que, conforme a palavra de Deus já deixou bem clara, que o amor de muitos se esfriará. Mas o amor a quê? Aos próximos? Não, o amor a Deus. Porque quando você ama a Deus, você ama o teu próximo. A palavra de Deus é clara, bota isso. Se você não amar a Deus, é só ler as epístolas de João, não o Evangelho, não ler também as epístolas. Se você não amar a Deus, você não consegue amar seu semelhante. Porque o João fala isso, como é que você pode dizer que você ama a Deus e você menospreza o seu irmão? Porque quem ama a Deus não consegue menosprezar o seu irmão. Vai amar o irmão. Por quê? Porque Deus é amor, sim. E então é esse entendimento que nós temos que ter, dessa intimidade com Deus, desse relacionamento. Por isso que ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é só você ter o conhecimento de Deus o suficiente. Você precisa ter o conhecimento de Deus, você precisa persistir em cada vez mais estar conhecendo esse Deus. E nós sabemos que a tradução da palavra conhecer, para a gente aqui, ela sempre fala de intimidade. Ela sempre fala. Por quê? Porque é prazer de Deus. Deus tem esse prazer de Ele mesmo se revelar àqueles que buscam sua face. Aqueles que me buscam me encontrarão. Não é assim que Ele fala? Né? Aqueles que guardam os meus mandamentos, né? Este é o que me ama. E aos que me ama, eu amarei e me manifestarei. Olha só, vocês estão vendo como realmente é uma proposta de Deus, é uma vontade de Deus, é um desejo de Deus, que haja uma íntima relação, né? Aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, eu acabei de mencionar de Jesus Cristo, no Novo Testamento, porque para você ver que uma coisa não está distante da outra, o propósito de Deus não foi anulado, né? A vontade de Deus para com o homem não foi anulada, e essa proposta, esse cuidado de Deus permanece e vai ficar até a vida do Senhor Jesus Cristo. Compete a cada um de nós, então, termos esse entendimento de não ter que esperar, né, acontecer alguma coisa e o próprio Deus chegar e falar, não, isso aí fui eu que fiz. Às vezes as pessoas falam, não, Deus não faz isso, a gente faz. Desculpa a minha sinceridade, faz. Por maldade? Não. Por advertência.
Deus faz porque Ele quer o seu mal, Ele quer te destruir. Não! Muito pelo contrário, Ele quer a vida. Mas Ele tem que permitir. Porque quando é que o homem consegue parar e frear? Se o homem deixar seguir por sua própria imaginação, ele vai fazer coisas terríveis. Se não for, presta atenção, se não for a graça de Deus, se não for a graça de Deus sobre a vida da pessoa, ela é capaz de fazer coisas terríveis, coisas absurdas. Uma vez conversando com um garoto, um jovem, que estava envolvido no tráfico, largou, é novo, deve ter uns 17, 19 anos. Ele quase foi gerente, né? Foi convidado para ser gerente, mas ele não quis. Nesse exato momento, a mãe, que é evangélica, estava orando, ele saiu. Graças a Deus, até hoje, eu já conversei com ele, ele falou, não volto mais. Ele, conversando com ele resolveu conversar comigo, sabe? Ele fala de toda a vida dele. E ele me contando sobre a questão, né, das pessoas envolvidas nessa situação aí. E ele falou, olha, as pessoas mais perversas que estão nos tráficos, que matam cruelmente, sem pena, são os ex-evangélicos. Quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei apavorado. Os outros ainda têm medo de matar, mas os ex-evangélicos matam e ainda fazem questão de fazer ele ser perverso. Eu fiquei calado. Então, a minha preocupação, a nossa preocupação é hoje que se a gente não tiver um cuidado, conforme ele diz, prossigamos e deixarmos o mal dominar a nossa vida, nós vamos ser capazes de fazer coisas absurdas e achando que estamos fazendo em nome de Deus. Isso é muito importante. E estamos vivendo um século assim. Perdemos o temor a Deus, perdemos o tremor a Deus, e vamos fazendo as nossas coisas do jeito que a gente acha que está bom, porque fazemos em nome de Deus. Então, clamo ao Senhor que a gente mude nossos conceitos. Essa pandemia, para mim, foi só um começo. Parece que ainda virão mais coisas. E eu clamo a Deus para que nós, como Igreja de Cristo, tenhamos esse compromisso com o Senhor, para que Ele não olhe para a gente e também não venha declarar, conforme Ele já declara também aos profetas menores, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Ele chega a declarar isso em Joel. Que Ele busca aqueles que o buscam com coração sincero. Então eu temo e tremo diante de Deus este século XXI que nós estamos vivendo. É um século da apostasia. Depois você procura lá na internet o que é apostasia. E vocês vão saber. Apostasia é você ter certeza que está servindo a Deus, mas na verdade está fazendo a vontade do diabo. Em português assim, bem rápido e claro. Então nós vamos ver esse período. Precisamos então nos concentrar com o Senhor. E aqui para fechar, a proposta de que Deus fez e permitiu tudo isso, como eu falei, não foi para demonstrar ao povo, foi para levá-lo ao arrependimento. Deus quis que eles se arrependessem. E até uma mensagem foi gravada aqui, né? Que Deus, quando chama também o povo ao arrependimento, Neemias e Esdras falam sobre isso. Então eu vejo um cuidado de Deus muito grande. Aquilo que tem que acontecer vai acontecer. Não tem jeito, gente. O mal virá, as coisas ruins virão, as doenças virão, não, os problemas virão, porque é bíblico, Deus já deixou isso claro, Cristo já deixou isso claro, mas Ele deixa escape para aqueles que realmente querem fazer um concerto com o Senhor e querem buscar a sua face. Mas vai ter que reconhecer primeiro que está errado, porque no versículo 15 do capítulo 5 está dizendo assim, eles precisam reconhecer que isso é a parte mais difícil. É a gente admitir, a gente assumir que está errado. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana e fiquem na paz.